Gente, obrigado por terem aguentado até agora, Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do resultado da galera? Sim. Isso. Eles poderiam ter sido melhor? Poderiam, né? Mas próximo eles vão fazer melhor, vão treinar mais. E espero que o professor agora com esse recital inspire eles aí a ter mais vontade de treinar, né? Porque ó, esse repertório que eu vou tocar para vocês é um repertório... Algumas é mais tranquila, tem outras que é bem complexa, inclusive foi desafio para mim que eu nunca tinha tocado, tá? Mas vamos para a história primeiro. Bom, como eu disse, né, quem estava no último recital, pôde conferir que eu estou fazendo a história de trás para frente. Não estou contando lá de quando eu comecei, nada do tipo. Estou começando lá de trás para frente. E a viola foi o terceiro instrumento que eu aprendi. Então, o contrabaixo foi o último, né, dentro da família de cordas. Tem vários outros instrumentos que eu vou falar mais nos próximos recitais. Mas hoje eu vou falar mais da viola. A viola foi o terceiro, quase que junto com o violoncelo, que será o próximo recital no final de agosto. Então, aguarde, tá? E a viola tem algumas coisas bem peculiares, né? Quando eu comecei a aprender, basicamente era só aplicar a técnica do violino, porque é bem parecida, né? A diferença é que a gente toca com ela mais baixo, o violino a gente toca com ele bem mais em cima. A viola é mais baixa mesmo por causa dela ser maior, é mais pesada, é desconfortável totalmente tocar a viola. Por isso que quase ninguém vem atrás da viola. Mas espero que depois de hoje surjam alguns interessados na viola. Para quem chegou aí e não conhece, essa é uma viola de arco. Infelizmente a gente tem que usar esse nome, né? Viola de arco. Por quê? Porque existe a viola caipira, a nossa concorrente, né? Mas o nome é viola caipira, dela está correto, que é usado para o sertanejo e tudo mais. A viola de arco ela surgiu muito antes do violino, da viola, do violoncelo, do contrabaixo. Ela é mais antiga que eles, tá? Ela é a primeira, ela é parente da viola de roda. Viela de roda, aí depois virou viola de roda, aí tem viola da gamba, então tem muitas violas por aí. E aí, hoje em dia, né, na atualidade, na modernidade, temos a viola de arco, que tem vários tamanhos. E tanto ela é mais antiga, que ela é a única que não tem tamanhos igual o violino, o violoncelo e o contrabaixo. Eles têm o tamanho meio, 3/4, 1/4 e assim por diante. Essa aqui é por polegadas, essa minha é 40, que era um pouquinho mais confortável para tocar. Como vocês viram do... Cadê ele? Foi embora. Justo agora que ele podia ouvir uma viola tocando. Ele é da viola. É Adriano o nome dele, né? Uhum. Isso. Ele tem a viola 43. Eu cheguei a ter uma 42. Soava monstruosamente bonita, né? Mas essa minha aqui tá bem reguladinha, ela soa legal. Então a viola ela tem um som mais grave, aproximada do violoncelo, tá? E ela consegue alcançar alguns agudos, como vocês vão ver alguns trechos aqui também, parecidos com o violino. Que ela está entre os dois, na verdade. Se fosse comparar, ela é um instrumento médio. Nem é tão agudo, nem é tão grave. Tá? E a história dela comigo começa lá por volta de 99, 2000, mais ou menos. Faz um tempinho só, né? Uns 26 anos já. E um amigo meu que apresentou para mim, inclusive ele vai ver esse vídeo, o Giliard Tavares Reis. Ele é músico hoje aqui, bem pertinho, né? A gente está perto e ao mesmo tempo longe, não consegue se ver. Ele toca na Sinfônica de Piracicaba. Acredito que no concerto que a gente vai, veremos ele tocar. Ele é um monstro tocando, violino, viola também. Embora eu não veja ele tocar mais a viola, mas o violino é certeza. E ele já foi para fora do país. É uma pessoa que eu considero muito. Assim como foi lá no primeiro recital, agradeci meus amigos. Quero agradecer ao Giliard por ter apresentado esse instrumento para mim, que até então eu não conhecia. Tocava violino já há algum tempo. E ele me apresentou a viola. E, inclusive, por um tempo deixou a viola dele para eu poder dar uma praticada, me deu algumas dicas. E eu lembro que a gente sempre tocava uma música chamada Passacaglia, que é do Handel. Dificílima. A gente tentava só tocava o comecinho, só porque era a parte mais fácil. Depois a gente deixava para lá. Mas a gente vira e mexe treinar, depois foi evoluindo. E depois que casei, né, no meu primeiro casamento, não que eu já casei de novo, né? Tive um casamento e aí a gente se distanciou um pouquinho, mudei para o interior, a gente não se viu mais. Mas esse recital, em primeiro lugar, em homenagem ao meu amigo que me apresentou a viola, me deu bastante dicas, não só da viola, mas no violino também. Vou citá-lo também no recital de violino. E é isso. Aí a viola, eu vou já falar toda a história, que depois eu só toco, tá? Fica mais legal, mais prático. Ela tem 3 momentos diferentes para mim.
né, que me permitiu e até hoje me permite aí ter uma vivência profissional, principalmente, muito boa. A primeira é quando eu digo que eu joguei a minha vaquinha do precipício. Para quem não conhece a história da vaquinha, o sábio e o precipício, procura depois na internet, eu vou contar, senão vai ficar muito grande aqui. Mas a primeira vez que eu joguei a minha vaquinha do precipício foi em meio de 2012 para o final. E foi quando um outro amigo que eu quero homenagear hoje aqui, embora ele é contrabaixista, né? Que é o Paulinho Figueira, um grande amigo, um irmão meu aí, de coração. Nesse período que eu estava ali, não sabia nem o que eu ia fazer direito, ele me falou, olha, tem uma orquestra, tal, em São João da Boa Vista, Pós de Caldo, se quiser, eu falei, ó, se tiver um teste lá, ele tá precisando de viola. Eu falei, vamos embora, vamos fazer o teste de viola. Fui lá, fiz o teste, inclusive a música que eu fiz o teste, a primeira que eu vou tocar para vocês. Quando eu fiz lá, o pessoal que fez, né, o pessoal da orquestra, eles fazem um teste de orquestra, galera. Você vai lá, escolhe uma peça que você acha que você toca bem, toca para eles ouvir. Normalmente, orquestras mais de boa, né? As orquestras profissionais é mais chatinho. Tem muita coisa que você tem que tocar, fazer leitura de primeira vista e tudo mais. Nessa era só a peça e uma leitura de primeira vista, que eu fiz também tranquilo. Aí eles falaram, legal, tal. Eu sei que em pouco tempo, nessa orquestra, eu passei de só o músico de viola, eu já estava ali ajudando o chefe da viola a fazer alguma coisa. Eu sei que por final, em 2016, 15, 16, eu era espala da orquestra. Espala, quem estava ontem aqui nesse tal, eu expliquei. Espala depois do maestro, é ele que manda na orquestra, vamos dizer assim, tá? Então, eu era espala da orquestra em 2015, já cheguei a reger essas duas orquestras também. Eles tocaram arranjos meus lá também. Então, foi uma virada muito boa e foi proporcionado pela viola. A segunda vez que a viola entrou, e está até hoje, foi na faculdade. O professor Getro, que é outro que eu também vou deixar meu agradecimento aqui. Ele sabia que eu tocava viola. Até hoje ele fala, nossa, por que não tem pelo menos 4 de você, né? Por que você não teve 4 gêmeos, né? Que aí teria um quarteto, 2 no violino, na viola, no cello, no baixo, ia dar tudo certo, né? Porque sempre está precisando de gente e eu vou lá e o que precisar eu toco. Então ele começou a me chamar para tocar com a Orquestra Sinfônica do NASP, ele que regia na época, e desde então eu sempre estou como convidado, tanto no NASP de Engenheiro com ele, e agora, né, que fiz um amigo, o Vinícius Panegas, que vai ver isso aqui também, um grande amigo, que eu citei no outro recital. Vira e mexe me chama. Sábado agora, inclusive, amanhã, né, tem um concerto muito legal, já vou fazer uma propaganda aqui, lá no NASP de Hortolândia, quem quiser ir lá assistir, vai ser muito bacana, eu vou estar tocando viola. Né? Vira e mexe, eu sou convidado para tocar a viola. Então, é o segundo ponto que a viola me faz até hoje, né? Conseguir viver da música, ela que permite também isso, né? Não só o violino, mas a viola também. Casamentos, enfim. E a terceira coisa, é por causa dela que eu estou aqui hoje na Vila Musical. Que eu tive em 2022 o convite, né? O professor Mário, que é um outro amigo que eu vou agradecer depois em outros momentos, falou, Jota, vem fazer o teste aqui e tal, tá precisando de professor de cordas. Eu falei, rapaz, mas eu tô tão bem aqui, dando minhas aulas particulares, tá vendo muito bem com a aula particular. Eu falei, não tem porquê, né? E na época pagava muito mal aqui em Cosmópolis, né? Ainda não paga tão bem assim. E vou deixar registrado assim, porque de fato não é, tá? Conste nos autos que não pagam. Mas era muito pior em 2022. Depois teve um aumento muito bom, entre aspas, e melhorou um pouco melhor. Ficou um pouco melhor. E aí eu falei, cara, enfim, fiz a inscrição e fazer a prova. Eu sei que na época foram 7 professores que fizeram a prova, eu passei em primeiro. E foi com essa mesma música que eu fiz o teste lá na orquestra, fiz aqui também, por quê? Essa música que eu vou tocar agora para vocês, ela é do Johann Sebastian Bach, ela é parte de uma suíte. O que é a suíte? É uma peça com vários pedacinhos, né? A gente chama de movimentos, que tem nomes de dança, só que não é para dançar, a gente chama de dança estilizada. É uma dança que não é para dançar, é só para ouvir, tá? E essa daqui é a sarabande. Normalmente tem nomes franceses, né? Esses movimentos da suíte. E eu vou tocar para vocês, a primeira que eu vou tocar na noite agora é a sarabande, que é a peça, ela é para violoncelo. Só que eu toquei na viola, porque tem a parte toda transcrita para viola. E meu pensamento no teste foi o seguinte, eles estão precisando de professor de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Eu sou professor de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Na região sou o único, de fato, que dá aula de todos com propriedade. Tá? Tem outros que dão, assim, é violinista e dá um pouquinho de violoncelo, ou é violoncelista, mas dá um pouquinho de violino, mas não tem
domínio de ensinar com propriedade cada instrumento. Eu estudei para isso, fiz um método para isso, tá? E aí eu pensei, vou tocar a viola, que ela é parecida com o violino, mas um repertório de violoncelo, para saber que eu sei do violoncelo, sei do violino, sei da viola. Aí o contrabaixo. O contrabaixo depois eu mostro tocando algumas coisas também para ele, se precisar. Mas não precisou tanto, que nem contrabaixo o Vila não tinha na época. Ele ganhou depois, no ano seguinte, e aí começamos a ter os alunos também de contrabaixo. Pois bem, para encerrar a história de hoje, né, quem quiser continuar sabendo das histórias, aguarde aí o final de agosto, comecinho de setembro. Talvez comecinho de setembro, que aí eu comemoro meu aniversário junto com o recital também, né? E eu acho que vai cair justamente numa sexta, se eu não me engano. Bom, a viola então tem proporcionado dessa forma. É essa parte da história que a viola faz parte da minha história, né? E assim, eu vou tocar outras peças, vou falar depois o nome das peças. E tem umas aqui que, estudando, eu emocionei um pouquinho. Então, se acontecer de eu emocionar um pouquinho... Bom, vamos lá. Tá aqui. Estava grudada na outra. Perdeu a chance de dirigir o Chapolin. Bom, e as emoções aí, porque assim, eu perdi a minha avó com 10 anos de idade. A minha avó foi uma pessoa mais... Eu considero que assim, ela era... Minha mãe vai assistir, você vai ficar brava depois, mas ela já sabe disso. Ela me criou porque minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe me teve com 16 anos, então ela teve que trabalhar. Então, quem me criou de pequenininha, até os 3 anos pelo menos, foi minha avó e minhas tias. E a minha avó, assim, eu era o filho dela, não era neto. Então, quando ela faleceu, eu tinha 10 anos. Só que, assim, eu nunca fui de ficar, minha avó... Mas vira e mexe, quando eu estou tocando, eu imagino, né? Se ela tivesse, porque ela gostava, sabia que eu era o xodó, então ela gostaria de ver eu tocando. Então, se acontecer de eu ficar emocionado, não ligue, tá? Mas não nessa peça, é na última. Na última tem um trecho, vocês vão sentir a mesma coisa, se vocês chorar também, aí eu vou saber que deu tudo certo. Vamos lá. Sarabande, então, de Johann Sebastian Bach, a primeira suíte para violoncelo, tocado na viola. É uma peça solo, então não tem acompanhamento, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa suíte é aquela que faz. Vocês conhecem essa, né? Eu vou tocar uma parte que vocês não conhecem. Ninguém conhece só essa primeira. E foi o que me proporcionou essas portas abertas até hoje. É uma peça que, para quem não conhece, fala, nossa, mas que dança é essa, né? Porque eu falei que tem nomes de dança, né?
Mas a sarabanda é uma peça mais expressiva, então, tipo, pense numa dança mais moderna, né? Quando ouvir ela. Bom, agora de como é Car? Eu nunca lembro o G do Telemann, mas é Philip Telemann, é um compositor do período barroco, foi quase contemporâneo do Bach, mas ele fez peças lindíssimas. E uma delas é um concerto que eu gosto muito para viola, exclusivo para viola, em sol maior. E concerto ele tem sempre pedacinhos que a gente chama de movimentos, tá? Então eles têm 4 movimentos esse concerto, um lento, um rápido, o outro lento e outro rápido, tá? Então vocês não vão bater palmas entre os movimentos, porque está direto aqui no meu playback que me acompanha. Só no final que vocês vão poder bater palmas, tá bom? Muito bem, é um concerto assim que eu já toco há algum tempo, esse aqui eu tenho mais segurança do que o último que eu vou tocar, mas pode acontecer de ter um erro, então vocês não ligam, tá bom? Vamos lá.
Esse é o mais fácil. Bom, muito bem, para encerrar hoje, então, onde você vai, menina? Muito bem, eu vou pedir só uma coisa. Esse próximo, ele é bem mais complexo, ele exige uma atenção, uma concentração bem grande, tá? Então, eu vou pedir para quem estava fazendo alguns barulhinhos no meio do concerto, né? Dar bronca, se não aparecer no vídeo, né? No meio do concerto. Vocês cortam essa parte da bronca, tá? Então, é porque senão desconcentra, aí acaba perdendo a frustração. E esse aqui é muito complexo, tá bom? Então, eu sei que vocês não estão acostumados com concertos, coisas desse tipo, mas vão aprendendo, é legal. Ainda mais quando você está tocando, aí é mais divertido, tá? Então, o próximo agora é do Henry Casadesos. Ele fez um concerto estilo Christian Bach. Christian Bach era o filho do Bach que eu toquei no primeiro. Ele foi uma ponte, né, do período barroco para o período clássico. E foi um grande compositor também, o Christian Bach. Mas todo mundo, violista, eles falam que vai tocar Christian Bach. Não fala Casadesos, que ninguém conhece Casadesos. Ele fala Christian Bach, que tem mais peso, né? Mas, vamos lá. Esse é o concerto que no segundo... Esse aqui tem 3 movimentos só. É mais curtinho em termos de movimento, mas ele é mais longo em tempo, tá? Na verdade, tem a mesma quantidade de tempo do concerto anterior, 13 minutos, tá? É bem curtinho. Tem concertos que duram 50 minutos. Concertos, um violinista, e a maioria toca de cor. Não estou tocando de cor, não, porque até sei bastante coisa de cor, mas normalmente um solista ele vai tocar de cor, isso, que ele estuda tipo um semestre inteiro e depois ele sai fazendo os concertos. É uma coisa que não dá para explicar, é só fazendo para saber, tá? Bom, então, para vocês agora, para encerrar o recital, depois eu faço os agradecimentos e um aviso, alunos que vieram, mesmo os que não tocaram, depois tem uma lembrancinha, tá? Vocês têm que pegar comigo depois, beleza? Então, vamos lá. Então, agora, vamos lá, colaborem comigo. Concentra junto comigo, vocês vão tocar junto comigo, tá bom? Valendo.
Gente, obrigado. Esse foi o meu recital. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei sem voz de tanto tocar, você vê? Pois bem. Treinar em casa é uma coisa. Hoje eu fiz esse concerto umas 7, 6 vezes, pelo menos. Né? Samuel falou, nossa, Samuel, o ouvido do quarto sai batendo palma quando eu acabei. Falei, legal. Mas assim, sempre tem alguma coisinha, né? Alguma coisa desconcentra, a gente tem que estar ali centrado. Então, se uma coisa que vocês aprenderam hoje comigo nossa, o professor treinou, treinei bastante. Acabei o recital de contrabaixo, que foi no final de abril, 16 de abril, né? Dia 18 já estava tocando esse repertório. Na verdade, desde o ano passado eu estou pegando um pouquinho, mas do dia 18 de abril até aqui, todos os dias, tirando quarta-feira, que é o único que não me sobra tempo para treinar, mas os outros dias todos, pelo menos 3 vezes por dia, treinando esses concertos, trechos difíceis, tá? Então estudem, tá? Ontem eu ouvi um ex-aluno meu, li, né? Ele mandou para mim um negócio lá sobre treino, eu falei, cara, mas eu sempre falei isso para você. Ah, mas eu não me prestava muita atenção. Eu falei, então, é o jeito que eu expliquei. Ah, mas é só hobby. Não importa, se você quer tocar bem, precisa praticar. Seja hobby, tocar na igreja, ser profissional que nem eu sou também, não importa. Tem que praticar. Muitas horas por dia? Não, necessariamente, mas todo dia. Isso eu falo para todo mundo, não é verdade, Thiago? Todo dia, não importa, 5 minutinhos,
vai dar um bom resultado. Claro, isso aqui, ó, hoje eu passei 1h30 de manhã, mais 1h30 à tarde estudando, para poder apresentar para vocês hoje, né? Mostrar um pouquinho. Então, treinem, tá bom?